Ok, gente, seja bem-vindo a mais um vídeo. Quem não me conhece, eu sou o Brinquinho Guilherme. É, então faz um bom tempo já que eu não faço um vídeo. A gente distreina, né? Mas tomara que essa retomada já me proporcione uma boa dinâmica para os próximos vídeos. Mas eu tenho postado vídeos nesses últimos dias que tem trago alguns engajamentos, tá? Tem umas até com mais de 1000. Mas eu acho que foi por conta do X, né? Da publicação no X, no Threads, algumas coisas de Facebook, do Instagram, né? Mas eu quero dizer para você o seguinte, às vezes para ter um, não estou em busca do engajamento em si, é bom, mas não, eu por curiosidade eu fui ver no YouTube, tinha alguma coisa lá em torno de mais de mais de 1000 lá. E hoje mais de 5 décadas, né, da minha idade, a gente comete erros e acertos. O importante de tudo é para que nós podemos raciocinar, né? Ter um raciocínio e entender e compreender que amanhã não é não vai ser igual hoje. Ontem foi diferente, né? E como amanhã poderá não mais chegar, né? Como dizia o Alberto Brizola, ontem já era, hoje é o dia, amanhã poderá não mais chegar. O que eu venho falando para você é o seguinte, por que eu estou dizendo essas palavras? É porque a maioria das pessoas que me acompanham nas redes sociais, elas, elas preferem o anonimato. Elas preferem não buscar, mas estacionar. Você entendeu como é? O que eu quero dizer a você? Que quando eu saio, muita gente fala, pô, você não tem feito mais o vídeo, você não tem cantado mais, não tem as músicas que você coloca pra cantar e tal. Aí eu troco as ideias, né? Vou tentar alinhar a conversa. Mas eu não vejo essa pessoa falando isso nas redes sociais, ou seja, lá soltando um comentário, curtindo, compartilhando, falando e tal. Por quê? Porque ela tá mais no anonimato, ela quer ficar mais na dela, essa pessoa, né? Então eu não vou ter o engajamento aqui. Da mesma forma, eu não vejo as pessoas falando do Três e Atlas. Eu estava vindo da casa dos meus pais e resolvi ajudar ali o meu amigo vizinho aqui, o Thiago, que é do Minimundo aqui em Rio das Flores, e ele chegou a comentar comigo do Três e Atlas. E eu vi que ele me falou de uma forma diferente, meio assustado. E falei assim, eu vou investigar, eu vou buscar estudar, me aprimorar, que eu não vejo essas pessoas do meu meio, né, estar envolvido nessas circunstâncias, entendeu? Não vejo performance, característica dessas pessoas estar alinhado ao universo observável. Eu não vejo isso. E apesar de tudo, eu amo, eu gosto disso, tá? Inclusive, eu estou mudando toda a minha dinâmica agora, ultimamente. Estou mais apoiando mais questão de médicos, né, as coisas medicinais, os cientistas, os historiadores, entendeu? Assim, eu acho que está mais congruente, entendeu? Então, uma pessoa que é historiador, um cientista, um pesquisador, eu não acho, eu tenho certeza. Ele está mais congruente ao sistema, ele pode me oferecer mais. Por que não alinhar eles? Então, voltando ao assunto do Thiago, o Thiago, ele falou meio preocupado, porque ele tá ligado na internet, né? Ele tá ligado nos fatos que estão acontecendo no mundo. Mas assim como outras pessoas, também não querem se envolver. O fato da gente não se envolver, gente, não se envolver não é estar, porque nós estamos todos no mesmo barco. A situação não é se envolver pessoalmente, mas se envolver mentalmente, né? Gastar os neurônios, né? Gastar os seus sinapses
investir suas sinapses numa coisa que realmente ele não vai trazer benefícios para ele, não vai acordar nada, mas para ele foi preocupante. Espero que você esteja entendendo o que eu estou dizendo para você. Mas aquilo me tocou de uma forma diferente. Porque quando veio o Covid, o Covid foi assustador, porque fui bem pessimista, tá? Eu te confesso, eu não peguei Covid, né? Eu não fiquei doente. Tava passando por um processo de prisão, né? De desertificação, tava estudando muito por um fato que aconteceu comigo, uma acusação de violência doméstica, no qual eu fui acusado. Graças a Deus, a pessoa, é, em juízo, né, informou que aquilo era uma mentira, porque estava com raiva. Mas não é isso que vem ao caso agora, porque naquele momento eu estava mal. Estar mal, gente, é estar bem. Nós precisamos acordar, porque tempos difíceis criam homens fortes. Tempos fáceis criam homens fracos, tá? Então, era um momento que eu estava buscando para fortalecer. Até porque tinha uma filosofia de dizer: seja melhor, seja melhor, seja bom, seja melhor. Eu achava que eu tinha que ajudar uma velhinha a atravessar a rua, que tinha que cair alguma coisa, catar, ajudar a empurrar um carro. Tá, isso faz parte de todos nós. Mas seja melhor é que nós sejamos melhores com nós, com a gente mesmo, com nós mesmos. Mas não, eu pensava que eu tinha que ser melhor com você, com ele, com ele. Não, eu tenho que ser melhor comigo, porque quando eu estou bem, tudo em minha volta vai estar bem, tá? E inclusive essa semana até aconteceu um fato aqui com o rapaz que me ajuda aqui, eu vou até contar aí na sequência. Mas vamos dar continuidade do 3i Atlas. Eu busquei investigar, porque é, assim como do Covid, as pessoas não se preocuparam, porque Covid começou em novembro, setembro do 2019, né? Estava na Europa, tá? Estava lá com aquele todo problema, só que aqui ninguém tava nem esquentando a cabeça. Teve até carnaval, cara, entendeu? Em 2020 já teve carnaval. Foi aonde que arregaçou a boca da égua. Então, foi onde piorou, né? O que estava ruim piorou. Então, assim como a Covid, esse 3 e Atlas, ele é algo desconhecido. O que é 3 e Atlas? 3 vem de 3 asteroides que veio no nosso universo, tá? São 3, já tiveram 3. O I é porque é interestelar, entendeu? Por quê? Ele é de uma outra constelação, de uma outra estrela. Por quê, gente? Porque o Sol é a nossa. Eu estou explicando assim, eu sei que muita gente sabe, mas meus pais, por exemplo, não sabem. Tem muita gente, às vezes, não sabe. Cada estrelinha que você vê no céu é um Sol num ponto da galáxia que você tem, um disco galáctico. Existe um disco galáctico que chama a nossa Via Láctea, né? Então, esse disco galáctico existe várias estrelas, né? Vizinhas, que inclusive a nossa mais próxima está a 4 anos-luz. Ele é a Alpha Centauri. Então, você precisa andar na velocidade da luz 4 anos para você chegar na próxima estrela, na velocidade da luz. Então, todas as estrelas que você vê, elas, a maioria, geralmente, quando a gente está vendo ao olho nu, a gente está vendo um Sol em um outro lugar, porém no mesmo disco galáctico, tá? No mesmo disco, na Via Láctea, tá? Que é um disco onde nós vivemos, onde nós moramos, chama-se Via Láctea, tá? Então, nesse disco galáctico existem várias estrelas, milhões de estrelas. E uma dessas estrelas é a Alpha Centauri, que está a 4 anos-luz de distância. Então, o que a gente vê é Sol em determinado local. Então, cada Sol, estou falando de Sol porque é estrela, cada Sol existe, em média, de 2, 3, 9 planetas. Todas as estrelas têm os planetas.
O que acontece? Então, cada estrela de lá, né, pode ter vindo, né, se é estelar, esse cometa, vou falar cometa ou meteoro, veio de algum lugar, tá? Inclusive, segundo os cientistas, os pesquisadores, eles calculam ter mais de 10 bilhões de anos, que seja velho. Mas não é isso que vem o caso, tá? Nem é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar com vocês o seguinte: essa essa massa, tá? Que quando houve exterminou os dinossauros, foram até por muito menos, tá? Foi um meteoro bem menor e que caiu no Golfo do México e ficou aí, a Terra ficou na escuridão aí durante 1000 anos, né? 300 mil anos aí na escuridão ou mais, né? Não me lembro, não recordo aí quando foi a data, mas ficou muito tempo a Terra na escuridão por conta desse impacto de esteroides na Terra que aconteceu no Golfo do México, tá? Caiu no mar lá no Golfo do México e ferrou o planeta todo. Tá, só que vem de novo um novo meteoro, tá? Tá, a princípio uma seria uma a medida, tá? Seria de 3 quilômetros, 4 quilômetros, chegou a 50 quilômetros, né? 10 quilômetros, cada um fala uma coisa de, a, de acordo com o tamanho da luminosidade. Então, daria para se tratar de um cometa. Com o cometa existe aquela sombra, fica aquele rabo, tá? E aquele rabo tem mais de 20 mil quilômetros de distância. Só o rabo seria o tamanho do nosso planeta Terra, só o rabo dela, de luz. Por quê? Porque aquilo ali fica eliminando gases, água, gelo, entendeu? Gelo e etc. Quando chega próximo ao Sol, ele começa a eliminar essas substâncias, porque a água que está no nosso planeta, ela veio de meteoro, a água é a coisa mais antiga que nós temos na Terra, que veio de algum outro lugar, não era daqui, tá? Ela veio através de planetas que deixou a água, tá? A água é um produto mais antigo que existe na Terra. Então, só que aí esse meteoro vem mudando de cor, vem mudando de cor. Não é da cor que eu quero falar, também não é o tamanho que eu quero falar, eu quero dizer para você, entendeu? Eu quero dizer para você o seguinte: quando existe um satélite é, artificial, satélite artificial é o que a gente faz, tá? Que a gente produz aí. Quando a gente, por exemplo, o mais distante que nós estamos aí é o Voyager. O que acontece? Ela precisa passar perto de um planeta, fazer tipo um estilingue, né? Fazer uma volta e soltar. Para quê? Para ganhar impulso, tá? Então, todos os planetas existe sistema gravitacional, aonde vai passar pelo planeta, ele dá um impulso e expulso, ou seja, como se fosse um estilingue para ele ir mais longe. Esse meteoro que agora o 3I Atlas, ela estava com uma velocidade fora do padrão, fora do normal, que nenhum cometa teria e muito menos meteoro. Então veio de algum lugar. Ele passou por mais de 39 estrelas, tá? Ou 39 sóis, ou como você entender, mais de 39 sistemas solares, tá? Que foi passando. E ela não ficou em nenhum. Ela veio embora, né? Tá pesquisando, tá alguma coisa. As pessoas estão achando muito estranho essas coisas que estão acontecendo. Até minha fala tá meio estranha, né? Mas é assim que realmente que está acontecendo. De repente está virando as costas para as coisas, mas ela funciona assim. E para ser um meteoro, como está muito grande, ela freou, ela parou também. Ela tem controle, ela acelerou, ela diminuiu. É isso que os pesquisadores não estão entendendo, tá? Porque ela diminui, ela anda depressa e diminui. Então, ou seja, para ser meteoro é impossível. E para ser um cometa também seria impossível porque o rabo, né, do cometa, né, cai vai lá do cometa Halley, você lembra? Pois é, ela muda de posição. Ou seja, ali talvez pode ser uma parte de iluminação artificial nesse processo, devido
a velocidade, embora você está fora do sistema solar, perdão, fora do sistema do terrestre, como existe num vácuo, mas não é totalmente vácuo. No espaço não é totalmente vácuo. Existe um sistema gravitacional pequeno. Talvez devido a essa velocidade, toda velocidade cria energia, energia estática, pode criar energia que pode estar iluminando. Então ele cria uma iluminação artificial que pode estar clareando para frente, ou clareando para um lado, ou para o outro, tá? Por exemplo, se você estiver andando de avião, uma certa velocidade, inclusive onde o avião anda, o avião é despressurizado. Inclusive tem um furinho assim na janela assim do avião, assim, ó, furinho pequenininho. Assim, se você olhar, se você reparar, ou pesquisa na internet, tem um furinho pequenininho que passa uma agulha. Tá? Tem que ter, aquele furinho tem que ter. Aquele furo é o equilíbrio do ar quando pressiona, né, a pressurização do ar atmosférico, tá? Então é para ter o equilíbrio, para entrar ar e sair ar, mas moderado, tá? Para ter um equilíbrio. Então ele é feito assim, senão explode a massa, entendeu? Então aquele furinho que tem na janela do avião, ele é feito para um efeito, para um tipo de coisa. Então, se você, por exemplo, se você fizer um buraco no avião, se você fizer o dedo, se você colocar do outro lado, na grossura de um dedo, é possível entrar muito ar e atrapalhar o sistema do avião todo. E se você colocar o dedo, é possível pegar fogo no seu dedo, entendeu? Queimar, entendeu? Por quê? Porque o ar, se você pegar um ar com muita pressão no compressor, tem um compressor ali, ó, tá? Então, se você ligar o ar e colocar ele assim na sua barriga, ele vai queimar, o ar queima, tá? Então, como queima, ele pode gerar também algum tipo de energia, energia estática, eliminação e assim por diante. Mas, gente, tá, mas ele vai passar distante da Terra, tá? Vamos falar aí do cometa, do asteroide, né? Tá, mas o que acontece? Só que ele vai dar uma volta, tá? É aí que tá o X da situação. Ele vai passar distante da Terra. Só que ele vai dar uma volta, ele precisa dar uma, ele vai dar uma volta em torno do Sol, que é a nossa estrela. Ele vai dar uma volta, e essa volta que é o, o why, entendeu? Porque você não sabe para onde ele vai. Porque todos os planetas, ele passou em Netuno, em Saturno, em, em Júpiter e em Marte, principalmente Marte, onde nós temos muitos satélites lá, fizeram até algumas fotos. Ele utilizou o sistema gravitacional de Marte. E será que vai fazer da Terra? Sistema gravitacional da Terra? Será? Não sei. Segundo o cientista, dizendo que vai passar uma certa distância, haverá uma certa distância para estar passando. Provavelmente não deve passar próximo. O que acontece? Ele vai dar uma volta por trás do Sol. É nesta volta, como ele vai dar uma chicotada, ele vai ter que voltar. É nessa volta em volta da Terra, você não sabe para onde ele vai, entendeu? Ninguém sabe qual direção ele vai tomar, entendeu? Então, não adianta você ficar atento, né? Não adianta. Quem tem a sua fé, quem tem suas crenças, que ore, que reze. Mas o problema é quando ele der a volta por detrás da Terra, por detrás do Sol, que é a nossa estrela. Porque o Sol é o maior sistema gravitacional. Todos os planetas giram em torno do Sol. O Sol que segura esses planetas, tá? Então, aí existe aí processo de Lagrange, tá? Ou são outros sistemas aí de, de, de empuxo em cada planeta. Então, isso aí é uma história para um outro podcast, valeu? Mas vamos aguardar para ver. E ninguém sabe dizer de fato o que é. Agora, vou deixar uma pergunta para você. Você acha que só no nosso sistema solar nós temos 8 planetas, né? Era 9, mas aí o Plutão foi rebaixado. O pobre coitado, o menino foi rebaixado. Aí não tem mais o Plutão. Aí vem para. Nós temos aí a Alpha Centauri, tá? A estrela mais próxima. Nós temos aí outras estrelas em no nosso discos galácticos. E, inclusive, a olho nu, a gente vê
Eu não, né, porque já não consigo enxergar muita coisa a mais, mas uma criança aí, uma pessoa jovem de 20 anos que tem uma visão boa, é possível olhar determinado horário, região norte, falando olho nu, tá? Já vi através de binóculos, de luneta, tá? Você consegue ver a galáxia mais próxima, que é a Andrômeda. A gente consegue ver, não a gente, tá? Pessoas novas, ela fica bem longe, bem distante mesmo. A gente vê o braço da nossa galáxia, que é a Via Láctea, que é um braço dela, um disco onde nós moramos, onde nós habitamos, e nós vemos também a distância, o, o Andrômeda, tá? A galáxia Andrômeda é uma mais próxima da gente, é vizinha da, da Via Láctea, onde nós moramos. Então, Andrômeda a gente consegue ver a olho nu. Não só Andrômeda. Existe mais umas 5 galáxias que a gente consegue ver a olho nu da Terra. Tá? Realmente, se você estiver num local onde tiver muito escuro, não tiver iluminação artificial, assim, iluminação de cidade, tá? Estiver no meio do mato, no escuro, no alto do morro, você consegue ver, tá bom? 3 e Atlas, o que significa? 3 é porque nós já tivemos já a visita de 3 asteroides, esse é o terceiro. Tivemos de 2 que veio interestelar, veio para o nosso sistema solar, veio de uma outra, né, de outra dimensão, e veio para o nosso sistema solar. E o Atlas é justamente um binóculo, quero falar binóculo, né? Porque tem que falar para você assim, tá? É um observador que existe no Chile que chama Atlas, tá? Que é uma base, né? Uma luneta enorme, um binóculo enorme que vê todo o sistema do céu, vê? Então vem acompanhando esse 3i Atlas, tá? Então 3 vieram uma, duas, esse é o terceiro, I de interestelar, e Atlas é o observador que viu, o primeiro que viu esse, esse meteoro, tá? Os observadores estão achando também que pode ser uma nave espacial. Ela pode ser dirigível, tá? Porque como tem muito gases, tá percebendo que quando chega perto do Sol, o Sol vai emitir energia, junto com a energia com os gases, vão aumentando com o tempo, tá? Vão aumentando com a aceleração, com a potência e assim em diante. Aí é um outro desenvolvimento, né? Outro processo. E talvez, gente, nós estamos muito atrasado, tá? Por questão de falar atrasado, é, nós precisamos estar atento, né? Constantemente estudar, evoluir, buscar crescer mais, para que a gente não seja escravo da ignorância, né? Então vamos buscar entender mais, compartilhar mais. É porque geralmente as pessoas que estão no meu nicho, elas estão elas estão mais preocupadas em si próprias, no seu próprio umbigo, é ela. Então por isso que não colabora tanto. Mas, por exemplo, hoje eu tenho aumentado bastante de pessoas no meu YouTube e vem do quê? São pessoas que pensam em um torno, em um todo. Toda vez que você pensa num todo, a, a função vai melhorar. É igual o celular. O Steve Jobs fez aí o iPhone e ele não deixou os filhos dele utilizar do iPhone, entendeu? Mas ele pensou num telefone que é ideal para todo mundo, para um todo, tá? Então você só vai crescer quando as suas coisas, as suas ideias, elas forem interessantes para a humanidade, para um todo, para todos, né? Aí sim. Caso contrário, não vai adiantar. Vou falar uma coisa para você. Eu tinha um jornal que chama Jornal Esfera. E aí, sempre tive assim boa comunicação na política, na justiça, na polícia, tá? E o que acontece? Eu errei. Eu fiquei 30 anos na comunicação. Hoje eu sei. Hoje eu não faria da mesma forma que eu tinha feito há anos atrás. Entendeu? Então, há 30 anos na comunicação, eu acredito que eu errei o tempo todo. Acertei algumas coisas? Pode ser. Até porque eu tinha muito engajamento com as pessoas, né? Tinha muita afinidade, muita moral, tá? E o que acontece?
Eu errei aonde? A melhor matéria era minha, o que eu escrevi era bom. Mm-mm. Hoje, se eu fizesse isso, o bom é o que você faz, o bom é o que você fala. Eu quero compartilhar aquilo que você tem. Então, se você ver o meu vídeo e quiser fazer um comentário, deixa eu discutir com você, deixa eu não discutir, mas deixa eu argumentar com você, deixa eu me evoluir com você, crescer com você, analisar, né, concordar e discordar, porque o fato de concordar e discordar é um processo normal, entendeu? Eu tenho várias pessoas aí, por exemplo, aqui na minha cidade, assim, tipo, até o Breno França. Cara, o cara é maravilhoso, o cara fazia um processo de trabalhar, ir na câmara, filmar, foi até antes da campanha, nem hoje, nem sei se ele faz isso mais. Aí depois eu fui e falei com ele, olha, o processo de concordar e discordar é um processo normal, tinha coisa com ele que eu não concordava. Ele não gostou, me bloqueou, tirou das redes sociais dele, mas é um critério dele, eu respeito ele. O importante é que ele me respeita, eu respeito ele e pronto, entendeu? Mas é uma opção dele, é uma opinião dele. E a gente tem que respeitar as pessoas, tá? A gente precisa respeitar